Evangelho de João, capítulo 21. Quero ler dos versículos 15 ao versículo 19. Quero falar nessa noite, os irmãos têm acompanhado, eu tenho ficado um pouco no Evangelho de João, nas últimas ministrações, e hoje eu quero falar nesse texto sobre Jesus, o Deus que restaura. Então nós vamos ver através desse exemplo como que Jesus restaurou esse homem, Pedro. Diz assim o texto da palavra de Deus, leiamos com fé. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E lhe respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Amém? Deus possa nos abençoar e essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração. Disse um poeta que a vida é a arte de encontros, embora haja tantos desencontros pela vida. Eu me encontrei em teus desencontros e te encontrei em meus desencontros. Mas nada é por acaso, nada é sem razão, e no tempo certo, na hora certa, fomos libertados das cadeias da solidão. Hoje somos livres, libertos pelo amor que nos une desde sempre até o fim. Isso é um poema, uma poesia, né? De Vinícius de Moraes. Quando eu estava estudando esse texto, me veio à memória, sabia que tinha escrito alguma coisa, e como é interessante, como o amor tem essa capacidade de nos libertar, porque o amor não é um sentimento. Nós, como cristãos, sabemos que o amor é uma pessoa, é Jesus. Eu fico pensando nesses encontros e desencontros na vida de Pedro, quando estava no barco e quando ele vê um moço na praia dizendo: joga do outro lado a rede. E aí quando eles jogam, puxam a rede cheia de peixes, João olha para Pedro e diz: Pedro, é o Senhor, é o Mestre. Eu fico pensando qual foi a expectativa desse encontro entre Pedro e Jesus. Todos nós conhecemos essa história. Pedro estava sem vestes, né? Provavelmente, usar aqui um termo, mas não era da época, sem camisa. Estava pescando em alto mar, ele se veste, se lança sobre o mar e vai até o encontro de Jesus. Mas eu fico pensando, na sua mente, o que passara. Será que ele tinha pensado: e agora? O que o mestre vai dizer? E agora? Será que o mestre vai me repreender? E agora? Será que o mestre vai mostrar quem eu sou de verdade? Sem sombra de dúvidas, nós sabemos e conhecemos que Pedro é um dos personagens mais proeminentes do Novo Testamento, mais destacáveis. Sabemos desse temperamento que Pedro tinha, né? Cheio de si, esse temperamento confiante, impulsivo,
que ele tinha. Pedro era um pescador que foi levado até Jesus pelo seu irmão André. Ele era casado, né? A Bíblia fala que Jesus curou a sogra de Pedro. E até tem alguns que brincam dizendo que foi por isso que ele negou a Jesus, porque ele curou a sogra. Mas não é isso, né? Ele era esse homem impulsivo, cheio de si, confiante, um dos 12, que se destacava pelo seu comportamento, pela sua impulsividade. Todos nós sabemos que quando eles estão no barco e Jesus vem em alta noite, naquela escuridão, eles pensam que é um fantasma. Jesus grita dizendo: olha, sou eu. Qual é a primeira pessoa a pular do barco e dizer: Senhor, se és tu, deixa eu ir até o Senhor? Pedro. Ele foi o único homem depois de Cristo a andar sobre o mar. Claro que ele afundou porque teve dúvidas, o seu coração teve medo. Ele também foi aquele que, quando Jesus questionou: quem diz os homens que eu sou? O que as pessoas estão dizendo sobre mim? Depois de todo o relatório que os discípulos trouxeram, ele foi aquele que se levantou e disse: tu és o Filho do Deus Altíssimo. Pedro foi aquele também que censurou Jesus quando Jesus falou da sua morte. Ele disse: Senhor, jamais isso te acontecerá. E aí Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás, para trás de mim. Porque naquele momento o Satanás estava ali, né, querendo usar a boca de Pedro. Ele foi aquele também que, naquele gesto, como diz o nosso pastor, gesto dramático de Jesus do lava-pés, quando ele vê o Senhor tirando as suas vestes, se cingindo com as vestes, colocando as vestes de escravo, quando ele vê aquela cena, ele começa a ficar indignado. Como assim o Mestre, o Senhor, lavando os nossos pés? Quando Jesus chega para lavar os pés dele, ele diz: Senhor, meus pés o Senhor não lavará, o meu não. Como assim? O Senhor lavar os nossos pés? Um trabalho que era dado a um escravo, um trabalho de tamanha humilhação, e não era nem um escravo judeu, era um escravo gentil que tinha que fazer esse trabalho. E aí o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo no reino. E ele diz: Senhor, não só os pés, mas a cabeça, as mãos, dá um banho, Senhor. Esse era Pedro, este homem que lá na transfiguração, quando ele viu a glória do Senhor, lá no monte, ele disse para Jesus: Senhor, vamos construir 3 cabanas e vamos ficar aqui, porque essa glória é tamanha. Ele foi aquele também que viu a angústia de Jesus no Getsêmani. Ele foi aquele que, quando desceu do monte, do Getsêmani, as pessoas vêm para capturar Jesus. Quando ele vê tudo isso acontecer, ele é aquele homem que saca da espada e corta a orelha de Malco. E aí Jesus diz: Pedro, guarda essa espada, Pedro. Ele é esse homem. Pedro, quando olho a história de Pedro, eu vejo que Pedro é como um de nós. Nós somos como Pedro. Impulsivos, muitas vezes, querendo resolver as coisas na força dos nossos braços, querendo dar uma ajudinha para Deus. Não, deixa eu dar uma ajudinha aqui, Senhor. Ninguém vai te levar não, eu vou cortar a orelha desse cabra. Esse é Pedro. Mas se tem na história de Pedro algo que marcou, se tem um ápice na história de Pedro, de tudo isso que eu disse, de andar sobre as águas, de ver a transfiguração de Cristo, de ver ali Moisés e Elias representados no monte, falando ali com Cristo, se tem todos esses acontecimentos, se tem algo que marcou a vida de Pedro, o ápice da sua caminhada foi certamente a crise da negação. Essa, sem sombra de dúvida, foi o momento mais crucial na vida de Pedro. Jesus havia avisado que ele iria trair, e ele responde a Jesus, ainda que ele iria ser entregue e muitos iriam abandonar. Marcos capítulo 14, verso 30, e ele diz em alto e bom tom, na frente de todos: ainda que todos estes te abandonem, eu jamais te abandonarei, e se preciso for, Senhor, eu morrerei por ti. Com aquele ar
de orgulho, dizendo, se todos eu vou estar do lado de Jesus. Mas Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E lá em João capítulo 18 nós vemos esse fato. Versículos 17, versículos 25 e versículos 27 do capítulo 18 de João, nós vemos que Pedro descobriu que estava errado sobre si. Viu que as suas concepções, que a sua visão estava totalmente equivocada. Trago aqui uma frase do pastor Luciano, uma das primeiras frases que eu ouvi, em uma das pregações que eu escutei aqui na IPVO. O Evangelho, ele primeiro nos desconstrói, para depois nos construir. E certamente o texto que nós lemos, esse texto de João, capítulo 21, versos 15 a 19, que só João narra essa história, mostrando que ele foi a testemunha ocular dessa restauração, mostra esse encontro de Jesus com Pedro, logo depois desses acontecimentos. E nesse encontro com Cristo, Pedro foi restaurado. Pedro foi trazido de novo, com a sua vida restaurada. E eu queria destacar, o que Jesus restaurou em Pedro? O que foi que Jesus restaurou em Pedro? Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos que Jesus restaurou a visão de Pedro sobre o amor. Nos versículos 15, 16 e 17, por 3 vezes Jesus questiona sobre o quanto Pedro o amava. É interessante que quando a gente vê no grego, as palavras ali elas fazem um trocadilho, principalmente a palavra amor, que no grego tem várias palavras para definir o amor. Para nós, o português traz uma palavra só, o amor de mãe, o amor de marido e mulher, o amor de filho, mas no grego, para cada amor desse, tem uma palavra. Mas esse não é o ponto importante. O ponto importante é Jesus destacando como Pedro se via amando a ele. Quando Jesus pergunta, por exemplo, nas 2 primeiras perguntas, quando Jesus diz, tu me amas, ali a palavra que Jesus usa, o amor ali, é o amor sacrificial. Pedro, tu me amas com um amor sacrificial? Pedro responde com outra palavra de amor, o amor filéu, que é o amor de gostar, de amigo. Ele responde, sim, Senhor, eu gosto do Senhor. E aí Jesus torna a perguntar, Pedro, tu me amas? Ou o seu amor é sacrificial por mim? E Pedro responde pela segunda vez, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. E na terceira pergunta, Jesus aí troca a palavra. E ele pergunta, então Pedro, tu gostas de mim? Pedro se entristece. E diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Interessante, meus irmãos, que aqui Jesus pergunta 3 vezes, porque por 3 vezes Pedro negou o Senhor. Quando ele chega, as pessoas dizem, tu não és um dos discípulos? Ele diz, não, vocês estão me confundindo. Quando ele está no pátio, uma das pessoas que era parente da pessoa que ele tinha cortado a orelha, diz, olha, eu te vi lá no Getsemane. Ele diz, não, você está me confundindo. Eu juro que eu não conheço esse homem. Na terceira vez, quando ele nega, ele ouve o galo cantar. E ele se lembra das palavras de Jesus. Se entristece. Ele descobre que lá a sua visão de amor estava equivocada. Ele achava que ele amava a ponto de entregar a sua vida por Jesus. Mas ele descobriu que o seu amor era falho. Meus irmãos, por mais que o nosso amor não seja perfeito, o amor de Cristo sempre será. O pastor falou isso hoje no culto das 8. O amor nosso sempre será imperfeito, mas o amor de Cristo por nós é perfeito. Cristo sabia que Pedro o amava. Quando Maria Madalena chega com a notícia que a pedra havia sido tirada do túmulo, havia sido removida, Pedro e João saíram correndo desesperados. João narra esse episódio. Quando eles chegaram no túmulo, João não quis entrar. Quem que entrou? Pedro.
Ele não pensou duas vezes. Ele viu que Cristo não estava lá. Pedro, nesse episódio da sua vida, que marcou a sua vida, aprendeu da forma mais difícil o que significa amar a Cristo. Pedro precisava entender que, embora ele havia abandonado Cristo, Cristo jamais o havia abandonado. Agora, neste interrogatório, nessas 3 perguntas, Cristo está restaurando a percepção, a visão que Pedro tinha em relação a si sobre o amor. E estava mostrando: Pedro, olha, você achava que me amava, mas deixa eu te mostrar, eu te amo mais. Pedro é restaurado, Pedro é tornado a ver que o amor de Cristo por nós, ainda e apesar de todas as situações, sempre será maior, será melhor do que o amor que nós devolvemos. O apóstolo Paulo, ele diz, em Romanos 8, a partir do versículo 31, que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele elenca uma série de situações, e ele conclui no final: nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, o Novo Testamento ensina que o amor é a marca de um verdadeiro crente. Quando lhe pediram para nomear o maior mandamento da lei, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. O amor é a insígnia que caracteriza o verdadeiro redimido por Cristo. Mas nós também só amamos porque um dia Ele nos amou. O amor que nós temos é o reflexo do amor que nós recebemos na cruz do Calvário. O amor é essa condução, essa força irresistível que nos motiva a trabalhar mais no serviço a Deus. 2 Coríntios, Paulo diz no capítulo 5 que o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Deus. E a pergunta: quanto você tem amado a Cristo? Qual tem sido a sua percepção, a sua visão do amor, do seu amor para com Cristo? Eu amo a Cristo, Daniel. Eu amo a Jesus. Mas às vezes nós rivalizamos esse amor. Às vezes o nosso coração rivaliza o amor de Deus com outras coisas. Ontem, falando para os homens, eu trouxe o exemplo de Salomão. Salomão, lá em 2 Reis, capítulo 3, vai mostrar que ele amava a Deus. E a palavra que é usada ali para o amor de Deus é o mesmo que é trazido para o amor que ele tinha para com as mulheres que ele se casou. O amor de Salomão, ou o amor que ele tinha pelas mulheres, se rivalizava, brigava com o amor que ele tinha por Deus, ao ponto que no final, o escritor de Reis diz que no final da sua vida, o seu coração se perverteu, e ele deixou que cultos fossem dados a outros deuses, a ídolos pagãos. O que tem tirado esse amor de Cristo do nosso coração? O nosso trabalho, a nossa profissão, os nossos filhos. Filho pode tirar o amor de Cristo, ou pode rivalizar com o amor de Cristo. O nosso marido, a nossa esposa. O que tem rivalizado no seu coração o amor de Cristo? Tem brigado com o amor de Cristo? Tem tirado a primazia do amor de Cristo da sua vida? Lembre-se do alerta de Cristo para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2. Ele diz: tenho porém contra ti, você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Jesus estava mostrando para Pedro que ele havia tido uma ideia, uma visão de que o seu amor era superior aos demais, que os outros poderiam abandonar Jesus, mas ele jamais. Mas na pior crise da sua vida, no momento crucial,
ele percebeu que o seu amor não era aquilo que ele tinha imaginado. Então Jesus vem e restaura essa visão do amor dele, restaura essa percepção do amor, mostrando que ainda que o amor dele seja falho, o amor de Cristo por ele sempre será fiel. Mas, em segundo lugar, Jesus também restaura a responsabilidade, a visão de responsabilidade de Pedro. Ainda no versículos 15, 16 e 17, Jesus, ao perguntar e ao ter a resposta de Pedro, ele conclui dizendo: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus agora está restaurando a visão da responsabilidade de Pedro para aquilo que Pedro foi chamado a fazer. Pedro, quando tem essa decepção, quando tem esse episódio, ele vai embora, ele se entristece, seu coração traz amargura. E no capítulo 21, nos versículos 3, diz que disse Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Alguns comentaristas dizem que quando Pedro diz vou pescar, essa ideia de que ele havia pensado, imaginado que tinha acabado, que não tinha mais jeito para ele, que não tinha mais solução para a vida dele. Então a única solução é voltar ao meu antigo ofício, é voltar à minha antiga vocação, missão, que era pescador. Vou voltar a trabalhar com o que eu trabalhava, porque para mim não tem mais jeito. Eu quebrei todas as expectativas, eu frustrei não só a Jesus, mas também aqueles que estavam ao meu lado. Então eu vou pescar. Mas olha como que Pedro era essa figura de liderança entre os demais, essa figura bela, esse homem. Quando ele diz eu vou pescar, os outros o acompanham, os outros o seguem. Ele é essa pessoa. Mas é interessante que quando Pedro é restaurado, quando Jesus dá esta ordem, este imperativo a Pedro dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Quando ele escreve a sua primeira carta, lá no capítulo 5, no verso 2, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Pedro, agora, passados-se os anos, ele entende essa missão de Deus para a sua vida. Ele entende essa responsabilidade dele em pastorear o rebanho de Deus. E ele escreve também aos demais que esta é uma responsabilidade de todo cristão, não só dos pastores, mas de cada um de nós. O discipulado se faz um a um, do lado. Não é só nos cultos, mas é no dia a dia. Como diz aquela famosa frase: ovelha gera ovelha. Essa é a responsabilidade que Jesus está mostrando e restaurando em Pedro. Pedro permaneceu obediente à comissão do Senhor para o resto da sua vida. Seu ministério, a partir daquele momento, envolveu não apenas proclamar o Evangelho, mas também alimentar o rebanho que o Senhor lhe havia confiado. Este é o nosso chamado, meus irmãos. Cuidar uns dos outros. Essa é a nossa responsabilidade. Porque Jesus disse que naquele grande dia, Ele vai dizer: tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, estava nu e não me vestiram, fui forasteiro e não me hospedaram, estive enfermo e não me visitaram. E aí perguntam a Jesus: Senhor, quando que estas coisas lhe aconteceram? E aí Ele olha
e diz: quando deixastes de fazer a um dos meus pequeninos. Essa é a nossa responsabilidade. Assim como Pedro, meu irmão, foi restaurado nessa responsabilidade de cuidar uns dos outros, nós também somos convidados a fazer da nossa vida, da nossa responsabilidade, esse imperativo de Jesus: apacente as minhas ovelhas. Quantos de nós, irmãos, quanto tempo faz que nós não choramos por um perdido, por uma alma que carece da misericórdia de Deus? Quantos de nós estamos conformados com situações que acontecem? Isso é normal. O mundo está caminhando para isso mesmo. Não, meus irmãos, a nossa missão é cuidar, é apacentar, é ajudar. Jesus atravessou o mar para libertar uma pessoa somente. A história do endemoniado Gerazeno ou Gadareno, em Marcos capítulo 5. Uma pessoa. Nossa responsabilidade não está somente em vir à igreja. Como o pastor Dalmo pregou no culto das 10, aquela ideia que muitos têm de consumidor e não de adorador. Um consumidor de um produto. Vou lá para consumir uma palavra que eleve o meu coração e a minha espiritualidade. Não quero assumir responsabilidade. Não quero assumir compromisso. Não, meus irmãos. Todo cristão é chamado para assumir a responsabilidade no reino de Deus. Todo cristão é convidado a participar daquilo que Deus tem feito no seu reino. Lá em Atos capítulo 4, verso 32, nos diz que a igreja primitiva tinha tudo em comum e não havia entre eles necessidade alguma. Você tem assumido a responsabilidade de ser um cristão? Esse chamado de Deus para a tua vida? Você tem assumido a responsabilidade de fazer parte do corpo de Cristo e juntos contribuir para a edificação do corpo? O reverendo Augustus Nicodemos diz que não existe o dom do banco. Não existe. Eu tenho o dom do banco, Daniel. Não existe esse dom. Cada um de nós somos chamados a participar, a assumirmos a responsabilidade de participarmos daquilo que Deus tem feito em seu reino. Mas em último lugar, irmãos, Jesus também restaura em Pedro a sua visão da missão. Verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Pedro havia ouvido essa mesma palavra de Jesus lá em Lucas, capítulo de número 5. Se você puder abrir comigo rapidamente. Por quê? Porque o mesmo cenário que estava na praia é o mesmo cenário que estava quando Jesus convoca Pedro. O mesmo cenário que acontece agora na restauração de Pedro é o mesmo cenário do convite inicial de Jesus a Pedro. Lucas capítulo 5. Olha o que diz. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor,
retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Pedro, a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. É o mesmo cenário que acontece na restauração. Eles não conseguem pescar, o Senhor manda lançar do outro lado, eles pegam 153 grandes peixes e arrastam as redes a ponto de quase as redes se romperem. Jesus prepara todo o cenário para mostrar para Pedro qual era a sua missão. A sua missão não era estar preocupados com a quantidade de peixes que havia sido pescado, como da primeira vez, como do início, como do primeiro convite, mesmo depois de uma grande pesca, que, talvez jamais eles tinham pescado, como também na sua restauração, como jamais tinham pescado, eles deixaram tudo para trás por uma única palavra: segue-me. Eles seguiram a Jesus. Jesus agora restaura a visão da missão de Pedro, dizendo: Pedro, lá atrás, quando você viu o que aconteceu, você não pensou no lucro que aqueles peixes iriam dar, simplesmente você deixou para trás e seguiu a missão que eu havia te chamado. Seguir a Cristo exige um custo, e Jesus estava mostrando isso a Pedro. Significa negar a si mesmo, tomar a cruz em submissão total, dizendo, em outras palavras, Jesus estava mostrando para Pedro e restaurando a visão dele, que a missão não era de Pedro, porque se Pedro colocasse a sua visão em si mesmo, como aconteceu, ele iria falhar, ele iria naufragar, ele iria abandonar, como aconteceu. Mas Jesus estava mostrando: Pedro, a missão não é sua, a missão é minha. Só segue-me. Segue-me, Pedro. Se tu me amas, segue-me, Pedro. A mesma palavra que Jesus usa, o mesmo convite, é agora o convite que ele usa no verso 19: segue-me. E Pedro segue a Jesus. O Jonas Madureira, no seu livro O Custo do Discipulado, ele diz algo interessante, que a grande multidão é o exemplo mais escandaloso que há possibilidade de seguir a Jesus sem assumir um compromisso com Ele. Só caminhar. João capítulo 6 é um exemplo disso. Depois de Jesus pregar, a multidão olhou e disse: dura este discurso, quem pode suportar? E vão embora. Mas Jesus está mostrando para Pedro que ele não. Pedro, estou te chamando para a minha missão. Estou te chamando para fazer aquilo que eu te designei, pescadores de homens. Jesus então restaura a visão da missão de Pedro, a missão que ele tinha. Cristo nos chama, meus irmãos, para segui-lo. E deixa eu te dizer, esse chamamento de Cristo não é para tornar as nossas vidas fáceis e prósperas, mas para nos tornar santos e nos transformar à sua imagem e semelhança. O chamado para seguir a Jesus é de autonegação e não de autorrealização. Às vezes nós vemos em muitos lugares: vem para Jesus que você vai ter o que você quer. Conquistar 10 ferramentas para conquistar o seu potencial em Jesus. Mas você nunca vê 10 ferramentas para desconstruir o seu eu, o seu orgulho, a sua soberba. Era isso que Jesus estava restaurando em Pedro. Pedro, a missão é minha, não é sua. Seguir a mim envolve um custo de autonegação. Jesus diz:
ninguém, depois de colocar a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A missão, meus irmãos, é colocar a mão no arado e seguir em frente, porque a missão é de Cristo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos transforma, é Ele quem nos empodera. Essa é uma palavra às vezes muito tirada do contexto, mas nos empodera com o seu Espírito Santo a cumprirmos o ide dele. Ide por todo o mundo. O pastor prega isso hoje, culto das 10. Essa é a missão que Deus restaura em Pedro. Então nós vemos que, em primeiro lugar, Jesus restaura a visão de amor, a visão que Pedro tinha em relação ao amor, mostrando que o amor de Pedro poderia ser falho, mas o amor de Cristo era fiel. Jesus restaura a responsabilidade de Pedro, mostrando que Pedro foi chamado a apacentar, a cuidar da igreja, do seu rebanho, e essa também é uma missão, é uma responsabilidade nossa. Jesus restaura a visão da missão, mostrando que a missão era de Cristo Jesus, mas Pedro era incumbido a desenvolver essa missão. E o que acontece? Após as concepções de Pedro serem restauradas, após a visão de Pedro ser restaurada, Pedro deixou de ser convencido e passou a ser convertido. Pregou diante do Pentecoste, quando teve aquela manifestação gloriosa de Deus, ele se levanta, prega, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Ele foi fiel diante do Sinédrio, quando questionaram, dizendo que eles estavam curando, falando em nome de Deus. Ele diz: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Ele foi um dos líderes da igreja, que o próprio apóstolo Paulo chama de coluna da igreja, lá em Gálatas capítulo 2. Segundo a tradição da igreja, um dos pais da igreja, Orígenes, disse que quando ele foi martirizado, quando ele foi crucificado, ao caminhar para a sua crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado e morrer igual ao seu Senhor. Sua visão foi restaurada, seu amor foi restaurado, sua responsabilidade foi restaurada, sua missão foi restaurada. Meus irmãos, o que nós responderemos diante da pergunta de Cristo nessa noite? Você me ama? Qual é a sua resposta? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós aprendemos que o Senhor é o Deus que nos restaura. É o Deus que restaura as nossas visões, as nossas concepções, que muitas vezes são concepções cheias de nós mesmos, cheias do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa vaidade. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a respondermos fielmente a tua pergunta, dizer que nós te amamos, e o Senhor sabe de todas as coisas, e sabes o quanto nós te amamos. Nos ajuda, Senhor, a olharmos para a responsabilidade que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, e não afrouxarmos os nossos braços, mas caminharmos com aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Nos ajude a olhar para a missão da igreja do Senhor aqui na terra, que é pregar a tua palavra, que é anunciar o teu evangelho, que é ir e batizar e ensinar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que nós possamos responder com fidelidade o nosso amor para com o Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, diante desse desafio, que é caminhar esse caminho, esse convite do Senhor, do discipulado, caminho da negação de nós mesmos. Nos ajude, Pai, neste caminho, a seguirmos sempre olhando para o Senhor, que é o fiel consumador da nossa fé. Essa é a nossa oração com fé, Jesus.
Amém.